Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha. O desenvolvimento tecnológico tem permitido à população cada vez mais participar de discussões relevantes sobre assuntos que demandam conhecimento técnico de razoável complexidade. Ao mesmo tempo que isso é um ganho democrático, pois possibilita maior envolvimento da comunidade em temas a ela relacionados, pode representar um risco à tomada de decisões mais responsáveis em determinadas searas, nas quais a melhor saída não é a que agradará a maioria da sociedade no curto prazo. Com isso, questões econômicas, por exemplo, podem ser decididas com base na pressão da opinião pública não necessariamente majoritária que se manifesta em redes sociais. Tal panorama merece análise. Nos últimos tempos, vários tópicos com potencial impacto econômico relevante têm sido debatidos publicamente por meio virtual, como a independência do Banco Central, o uso político da Petrobras, a tributação de compras internacionais, a exploração de petróleo na margem equatorial e o programa Voa Brasil. Como é possível imaginar, a discussão sobre tais elementos demanda um grau de informação invulgar. Assim, ainda que seja bastante positivo o envolvimento da população no referido debate, conferindo substância à democracia brasileira, é perceptível que parte da opinião pública pode ser levada ao erro em decorrência da explicação deficiente acerca das consequências que determinadas decisões econômicas podem produzir a médio e longo prazo. O programa Voa Brasil é um exemplo. Com a proposta de oferecer passagens com desconto, é natural que boa parte da coletividade tenda a apoiar a medida imediatamente, sem atentar a aspectos econômicos elementares. Quem arcará com os custos de tal diminuição no preço da passagem? As companhias aéreas, já fragilizadas pelos prejuízos causados durante o período pandêmico e com despesas crescentes devido à desvalorização do real diante da moeda norte-americana? O governo, ou seja, toda a sociedade, que poderia alocar tais recursos em outras áreas como saúde, segurança e educação? Note que, diante de um ganho de curto prazo, questões estruturais de prazo mais amplo podem ser colocadas em segundo plano, comprometendo o futuro individual e coletivo, algo estudado cientificamente pela economia comportamental. O tecnopopulismo, aqui compreendido como o uso da tecnologia para a propagação de táticas populistas, é algo cada vez mais frequente no mundo e tem demonstrado seus efeitos no Brasil, à esquerda e à direita no espectro político. O populismo consiste em fenômeno pelo qual alguém busca caracterizar-se como completamente identificado à vontade do povo, contrapondo-se a uma suposta elite, e tenta diminuir a relevância dos canais de manifestação de vontade presentes na democracia representativa. Tratados de forma leviana, temas de alguma profundidade técnica podem causar efeitos extremamente deletérios à comunidade e a economia tem sido uma área em que tal situação tem ocorrido com alguma frequência. Afinal, é mais fácil dizer que a resistência em diminuir a taxa de juros é só a manifestação do caráter cruel de alguém do que explicar a relação entre o mencionado tópico e outros fatores igualmente técnicos, como a inflação. Em uma época marcada pela disseminação de notícias em grande quantidade e de variada qualidade, a manipulação das massas, não apenas em temas ligados ao cotidiano, mas também em outros ligados às áreas que demandam maior especialização técnica, como é o caso do direito e da economia, pode causar consequências perigosas para a democracia. A possibilidade cada vez mais real de propagação de informações incorretas de modo voluntário por meios digitais é algo indiscutível na contemporaneidade. E, se tal fenômeno ocorrer com o fim almejado pelos populistas, a longo prazo o ambiente público pode tornar-se mero simulacro daquilo que merece ser chamado de democracia. Para isso, é fundamental a conscientização da população sobre a relevância de atentar à qualidade da origem da análise
de assuntos que demandam algum apuro técnico. Informação não é sinônimo de conhecimento, e regime democrático é mais complexo que a mera aferição da vontade majoritária. Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha.